Olá, querido ser humano, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Ser Humana. Aqui quem vos fala é a Luciana Luz, eu sou psicoterapeuta, trabalho desenvolvendo pessoas através de grupos terapêuticos. E hoje vamos continuar nosso bate-papo sobre a ilusão da escassez. Bom, fez um ano agora que eu gravei o último episódio, que foi o segundo episódio. Mas nesse período de um ano eu tive as mais incríveis experiências com esse tema sobre espiritualidade e a sensação de escassez. E eu vou compartilhar com vocês um pouco de tudo isso que eu vivi. Só para vocês terem ideia, não é o que eu vou falar hoje, mas eu vou preparar um próximo episódio sobre isso. Nesse um ano, eu consegui quitar mais de 40 mil reais em dívidas. Sim, gente, 40 mil reais em dívidas. E assim, eu nem precisei ter esses 40 mil reais para fazer essa quitação. Simplesmente eu escolhi pagar a quem eu devia. Eu escolhi me importar. Depois eu vou contar para vocês como eu cheguei nesse ponto de dever e ficar com meu nome sujo, sem ter um cartão de crédito. E vai ser, acho que, o próximo episódio. Hoje nós vamos falar um pouquinho coisas que eu criei para mim mesma, né? Então, eu percebi que esse podcast que eu criei o ano passado é como um diário de bordo dessa minha travessia de uma pessoa totalmente identificada com a falta, com a escassez, com as dívidas, com o nome sujo. E eu comecei a atravessar, fazer uma travessia, e hoje eu percebo a abundância em tudo à minha volta. É sobre isso que eu quero falar com vocês. E no último episódio nós falamos sobre a nossa relação com o dinheiro, pertencimento, e que a sensação de falta pode estar sendo reproduzida em nossa mente desde a infância. Pois lá na infância nós aprendemos a observar essa falta, essa escassez, com a nossa primeira relação, que é a relação com a mãe. E eu trouxe um pouco para vocês sobre constelação familiar, que é uma das ferramentas terapêuticas que eu utilizo para auxiliar os clientes a entenderem os seus sintomas, né? Então, quando o cliente vem com uma questão relacionada à falta de dinheiro, a não conseguir alcançar o sucesso, não ter êxito nos seus empreendimentos, nos seus projetos, a não conseguir desenvolver, estar procrastinando, eu uso, entre outras ferramentas que eu utilizo, como a hipnoterapia, como a apometria, eu utilizo também a constelação familiar. Na mensagem que eu tentei passar para vocês no último episódio, o mais importante que eu queria que vocês entendessem, que eu quero dar uma sintetizada aqui, é que nós herdamos o sentimento de escassez da nossa mãe. Foi isso, esse é o ponto daquele áudio, daquele podcast. Eu e você herdamos o sentimento de falta, o sentimento de escassez da nossa mãe. Na verdade, nós herdamos qualquer sentimento que ela tenha sentido, que ela mais tenha sentido durante aquele período em que a gente estava hospedado dentro do corpo da nossa mãe. Ai, gente, desculpa, foi um espirro. Eu não vou cortar porque eu não tenho tempo de editar. Então vai, esquece que eu espirrei. Então, eu vou dar alguns exemplos. De repente, você não se identifica tanto com a sensação de falta, de escassez que eu tenho trazido nesse podcast. Mas você se identifica, por exemplo, com a sensação de abandono. Então, se a nossa mãe experimentou ter sido abandonada, por exemplo, pelo nosso pai durante a gestação, ou por causa da gestação, ou porque ele possa ter pedido que ela tirasse, enfim, todas as histórias que a gente sempre escuta. Então, ela pode ter sentido essa sensação de abandono muito forte, e nós acabamos também por sentir de forma inconsciente. Outro exemplo, rejeição. Vamos supor que ela tenha experienciado a rejeição quando ela contou para os pais dela que estava grávida e os pais rejeitaram a gravidez, rejeitaram o filho dela. Então, ela pode ter imprimido nela e em você, em nós, esse sentimento de rejeição. Vamos supor que ela tenha, quando ela ficou grávida da gente, ela foi expulsa da igreja a qual ela pertencia, ou ao trabalho que ela fazia, porque antigamente, essa coisa de que a mulher grávida não pode ser mandada embora, isso é recente na história, né?
Antigamente, as mulheres engravidavam, eram mandadas embora, a gente sabe disso, não existiam leis para isso. De repente, ela ficou grávida e ela não pôde mais frequentar o grupo de amigas. Então, ela teve o sentimento, ela experienciou o sentimento de não pertencimento, entende? Durante a gestação. E aí, eu e você agora experimentamos essa sensação, ainda que eu sinto que eu pertenço à minha família, à igreja ou ao clube que eu pertenço, mas ainda assim, esse sentimento de não pertencimento, ele continua ali. Então, você não entende de onde isso vem, percebe? Então, vai aí se autoanalisando se você carrega algum desses sentimentos e não sabe a origem, tá? Precisamos nos lembrar, deixa eu aumentar aqui a letra que eu tô... Gente, eu acho que eu tô ficando cega, meu Deus. Vou aumentar um pouquinho que eu escrevi, né, o que eu quero falar com vocês e aqui eu tô lendo. Então, o que eu trouxe aqui, ó. Precisamos nos lembrar que já estávamos já estávamos na nossa mãe, no corpo da nossa mãe, mesmo antes dela mesma nascer. Pera, agora eu vou bugar a sua cabeça. Eu vou explicar. Você e eu já estávamos no corpo da nossa mãe antes mesmo dela nascer. As mulheres já nascem com todos os óvulos dentro dos seus ovários que ela vai ter pro resto da vida dela. Não existe renovação de óvulos. Os óvulos, a gente já nasce com eles. A gente só perde eles ao longo da vida, com as menstruações e tal. Então, um feto do sexo feminino, ele forma no 5º mês da gravidez até 7 milhões de óvulos. Com 5 meses de gestação, a menina já tem até 7 milhões de óvulos. Ou seja, quando a nossa avó materna estava grávida de 5 meses da nossa mamãe, eu e você já estávamos no ovário dela. Entende? Então, podemos dizer que nossas mães também herdaram os sentimentos mais sentidos das suas mães, das nossas avós, da nossa avó materna. A nossa avó materna também carregava isso da bisavó, e assim por diante. Então, esse sentimento de escassez, abandono, rejeição, não pertencimento que nós sentimos, muito provavelmente nem é nosso, tá? Primordialmente, ele pode vir de forma herdada, tá? Pode ser algo que pertence à sua família. O sentimento de escassez. As pessoas da minha família são pessoas escassas. Eu escuto muito isso nas constelações que eu faço. Todo mundo tem problema de dinheiro, de dívidas. Ninguém prosperou, Lu, na minha família. A escassez faz parte, porque o meu avô, ele fugiu da guerra, ele foi imigrante, começou do zero. Então, às vezes, todo esse sentimento não é só seu. Eu não estou dizendo, pessoal, que a culpa de você estar manifestando escassez no mundo seja da sua família, entende? Não é isso. Nós estamos olhando para a causa, entende? Nós estamos olhando para a origem. Sim, o seu sentimento de escassez é seu, do seu campo pessoal, mas ele também é herdado, tanto do campo sistêmico, ou seja, da minha família de origem, como de um outro lugar que nós vamos falar mais um pouquinho adiante. Então eu quero que você imagine a boneca russa. Sabe a boneca russa, as matrioscas, que é uma boneca dentro da outra? A menor vai dentro de uma menor, de outra, até encaixar na maior. Então é como se essa herança genética, né, que a gente herda dos nossos pais, avós, é como se a gente fosse uma boneca russa. Todos nós dentro de um único ser. Olha que interessante. Todos, talvez as religiões, os pensamentos filosóficos milenares do Oriente, orientais, estão certos. O budismo, o hinduísmo, talvez realmente todos nós somos um único ser. Vamos pensar, por exemplo, né, como uma metáfora para a gente entender isso, na célula. Então, uma célula, ela se multiplica a partir de si mesma através de um processo chamado divisão celular. Lembra da mitose, que a gente estudou isso na escola? A mitose garante que cada nova célula filha receba um conjunto completo e idêntico de material genético da célula mãe. Percebe onde eu estou querendo chegar? Né? Então, nós recebemos lá do primeiro antepassado um material genético, DNA, no nosso DNA, entende?
Então, é como se nós fôssemos um único ser, uma célula que se multiplicou em vários. Coloca aí na sua mente, sabe, aí, essa imagem. Todo mundo já viu a imagem da célula se multiplicando em várias. Hoje em dia, a ciência avançou tanto que existe até mesmo aquele procedimento que é o... Ai, meu Deus, fugiu aqui da minha cabeça agora, eu esqueci de anotar isso. Que é quando eles pegam a célula tronco, transplante da célula tronco, né? Eles descobriram que algumas células, elas podem se multiplicar em qualquer material genético. Ou seja, uma célula tronco pode se transformar em um rim, em um fígado, em um osso. Ela pode se transformar em qualquer parte do corpo físico. Olha, gente, se isso aí não é de Deus, eu não sei o que é de Deus. Isso é incrível, isso é incrível. Então, ó, olha só, vamos lá, vamos partir, né? Então, em humanos, o feminino precisa de um material genético masculino para gerar um novo ser. Então, em humanos não existe isso que a célula se multiplica a partir dela mesma. Nós precisamos de um material genético masculino, que vem do homem, para que possa haver essa multiplicação dos seres humanos, para que a mulher possa gerar um novo ser humano, né? E nós humanos todos partimos de uma única célula primordial, que é esse todo universal. Nós fomos criados a partir dessa única mente. Então, se todos somos um único ser e fomos emanados de uma única mente universal, que é o que a lei hermética nos diz, né? Lá no livro O Kybalion, quem teve a oportunidade de estudar esse livro, de participar, tem vários estudos do livro Kybalion gratuitamente no YouTube. Basta que você procure. Deixa eu molhar a garganta. Então lá fala que a natureza do universo é mental. Então fazemos parte todos de uma única mente. Então, além de herdarmos os sentimentos de falta e escassez da nossa mãe, avós, ainda existe a possibilidade de nós captarmos essas crenças da mente de outras pessoas. O que o psicanalista suíço Jung chamou de inconsciente coletivo. Então nós compartilhamos informações uns com os outros o tempo todo através dessa grande mente universal, que ele chamou de inconsciente coletivo, mas que outros estudiosos como o Greg Braden, como aquele indiano, o doutor... Ai, meu Deus, acabei de passar por um livro dele agora há pouco. Fugiu também da minha mente. Então, esses cientistas mais recentes chamam de campo quântico. Né? O que é esse campo quântico? É essa única mente. É esse inconsciente coletivo, onde a gente acaba meio que sem querer acessando informações que não são nossas. Uma outra metáfora para a gente entender esse inconsciente coletivo é a nuvem. Sabe a nuvem do Google? Você tira uma foto no celular, você baixa uma música, um arquivo, e aqueles bits de informação, né, porque para você, o seu cérebro traduz como uma imagem, aquele vídeo, aquela foto. Mas, na verdade, em última instância, são bits de informação. Aqueles bits de informação são compactados em um disco rígido, né, e sobem para a nuvem. E fica ao acesso de quem tem a senha para acessar. Para nós, é igual a senha. A senha é como se fosse uma sintonia. É a chave de acesso, e a chave de acesso é o nosso pensamento. Então, no caso de um celular, para a pessoa acessar a nossa foto, ela tem que ter a senha do nosso Google Fotos, ok? Ela tem que ter a senha e a chave, que é o login. Mas aqui, isso é uma metáfora. Para o que nós estamos estudando aqui, para aquilo que eu estou trazendo para vocês, é que a chave, o acesso às informações é uma sintonia. Eu me sintonizo com algo que está no campo quântico, que está nesse inconsciente coletivo. E a chave que me dá acesso é o meu pensamento. Então, nós precisamos nos perguntar quais têm sido os nossos pensamentos. Por quê? Porque o teor do que eu penso pode ser a chave que sintoniza com esse inconsciente coletivo. E do que a gente está falando aqui, gente? Qual que é o assunto aqui? São os pensamentos, os sentimentos, as emoções ligadas à escassez, à falta. Estamos dizendo aqui que nós estamos sonhando um sonho de falta, um sonho de escassez. E que esse sentimento pode vir herdado, mas pode vir também acessado da mente universal. Por quê? Porque existe um montante gigantesco de seres humanos no mundo, agora mesmo,
nesse exato momento, agora é meio-dia e 27, tem um monte de gente nesse momento tendo pensamentos de escassez, sentindo que, olha só, o pensamento de escassez, a crença na escassez, na verdade, se você for pegar e dar um zoom nisso, abrir, você vai perceber que é crença na separação. Quando eu tenho crenças de falta, eu estou dizendo que eu não tenho acesso àquilo, eu não tenho dinheiro. E o dinheiro está separado de mim, eu não sou um com o dinheiro. O dinheiro não faz parte do meu ser, então eu não tenho, eu preciso acessar. Então aquela falta me conecta com o sentimento de separação. Aí eu vou para a internet, eu vejo pessoas prósperas viajando, gente que tem jatinho, tem helicóptero, tem barco, sei lá, jet ski, e você sente, eu não tenho, essa pessoa é melhor que eu, ela é separada de mim, eu não tenho acesso a isso. Então percebe como isso também, no fundo, é um sentimento de não pertencimento, de rejeição, de solidão, de abandono, de separação. Estamos sonhando um sonho de separação. Então, é disso que eu tô falando. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, tá? Mas por que é tão importante cuidarmos dos nossos pensamentos? Justamente porque, assim como é o meu pensamento, assim é a minha ação no mundo. Então, eu vou trazer um conceito para vocês que eu sempre falo nos meus grupos, inclusive, pessoal, se você tiver interesse em participar do meu grupo no WhatsApp gratuito, onde eu trago mensagens, eu gravo áudios e trago informações lá 2, 3 vezes por semana, é um grupo fechado, não tem falação, só eu falo. É totalmente gratuito, lá você fica sabendo da minha agenda, dos eventos de apometria que eu faço. Aqui na descrição desse vídeo e também na bio, aqui na descrição, na biografia do canal, onde eu me apresento e tal, lá tem acesso direto para o meu WhatsApp. Tem um link que você clica e vai direto para o meu WhatsApp, tá? Para você participar desse grupo gratuito, que chama Grupão de Autoconhecimento, é o nome do meu grupo. Já tem lá 150 pessoas que estão desfrutando de todo esse conhecimento junto comigo, tá bom? Estamos aprendendo juntos. Então eu sempre passo pro pessoal lá esse conceito do alinhamento. Você quer prosperar, você quer obter sucesso naquilo que você deseja, você precisa sintonizar o seu pensamento com coisas mais elevadas. Você precisa sintonizar o seu pensamento com abundância e com prosperidade. Se você ficar se sintonizando com sentimentos de escassez e falta o tempo todo, você não vai conseguir sair dessa frequência, entende? Então, como que é o alinhamento? O alinhamento começa no pensamento. O pensamento é a chave de acesso a todas essas informações do inconsciente e daquilo que eu herdei, né? Então, se o meu pensamento fica muito tempo preso na escassez e na falta, o que vai acontecer? Eu começo a sentir esse não pertencimento, eu começo a sentir essa separação no meu campo emocional, entende? Então eu começo a reclamar, eu passo de pensamento para sentimento para uma fala. Então, o pensamento muito pensado se transforma num sentimento no coração. E aí sobe para a boca, eu começo a expressar tudo que eu expresso no mundo, tudo que eu comunico de mim, eu estou comunicando do meu interior, daquilo que eu sinto. Então, se eu estou reclamando que eu não tenho, que eu não posso, essa reclamação é justamente já é um passo. O primeiro passo é o pensamento, o segundo passo é o sentimento, o terceiro passo é a fala. Qual é o quarto passo? Ação. Então, tudo aquilo que eu falo que está no meu coração, eu falo do que está no meu coração. Isso, inclusive, é bíblico. Tem um versículo que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, o meu coração está cheio de mágoa e ressentimento por eu ser pobre, por eu não ter as coisas, ou seja, escassez e falta. A minha boca vai falar exatamente sobre isso. E a minha ação no mundo, ela vai ser condizente com aquilo que eu digo e que eu penso e que eu sinto, concorda? Então eu vou agir ou eu não vou agir, a inação também é uma ação para não prosperar, para não me aproximar da abundância, para não sentir a abundância no mundo, percebe? Então eu não posso observar no mundo, fora de mim, abundância se no meu mundo interno está cheio de falta e escassez. Percebe que é incongruente? Não faz sentido.
Para eu observar no mundo a prosperidade, a abundância, o meu coração precisa estar cheio de prosperidade e abundância. Eu preciso sentir que eu tenho tudo o que eu preciso na hora que eu preciso. Essa é a definição de abundância. Tem pessoas que olham, por exemplo, uma mulher dentro de um carrão, e quais são os pensamentos e sentimentos dela? No mínimo, ela deve ter o velho da lancha como marido. Ela deve ser amante do velho da lancha. As pessoas nunca pensam que aquela mulher pode ser, sim, proprietária daquele carro. E que bênção que ela tem aquele carro. Que próspero, que abundante. Eu também sou aquela mulher. Lembra que nós falamos um pouquinho antes que nós somos uma única mente? Essa mulher próspera nesse carrão que você está vendo, você está manifestando isso. Você está projetando no mundo uma versão de você que é uma mulher num carrão. Eu não tô fazendo aqui apologia ao capitalismo, tá? Mas eu tô colocando um carro como um símbolo de prosperidade. Quais são os seus símbolos de prosperidade? O meu não é carro, tá? Já vou adiantando. O meu não é carro. Antes de um carrão, sei lá, qual que é o carro do luxo que o povo fala hoje em dia, né? Porsche Cayenne, Volvo, sei lá. Eu sou meio desconectada dessa história de carro. Para mim, prosperidade e abundância é uma casa bonita. É uma casa que tem tudo que eu preciso para ser e expressar quem eu sou, por exemplo. Para mim, prosperidade é um trabalho que todos os dias eu faço com amor, com dedicação, com meu coração. Eu sei que eu estou ajudando a mim mesma